Uma das piores sensações que a gente tem quando tá assistindo dorama é quando você tá esperando aquela cena e a internet cai ou trava. Aí a ansiedade ataca, você vai pro hospital, tem que gastar dinheiro com medicamento, quase paga um coração novo e aí vai sair mais caro do que contratar uma internet de qualidade. Se você não quer passar por essa situação, você precisa conhecer a BrisaNet. A BrisaNet é a maior provedora de internet do Nordeste e tem preocupação com os dorameiros. Então, você precisa conhecer e não vai te deixar na mão. O Rio Kennedy é o ponte oficial e perfeito para a comunidade geek e dorameira e eu vou te dizer por quê. Lá você encontra de eventos temáticos até lojas com produtos asiáticos. O Rio Kennedy sempre promove eventos pensados para essas comunidades, além de também possuir algumas lojas temáticas do mundo asiático. É o espaço perfeito para você compartilhar da sua paixão por doramas, animes e a cultura pop. Então aponta a câmera do teu celular aqui para esse QR Code e fique por dentro de toda a programação do Rio Kennedy. Tá começando mais um Vixe Coreia, palmas para mais esse episódio! Hoje vai ter bastidores olha, do jeitinho que vocês gostam. Fofocas e curiosidades do mundo dos famosos. A gente vai descobrir aqui hoje. Mas antes, agradecer primeiramente as marcas que estão aqui com a gente, fazendo tudo isso aqui acontecer. Muito obrigado, Fanta Caju, que continua aqui com a gente. A galera já sabe que Fanta Caju e Vixe Coreia são juntinhos. E você já experimentou? Eu não experimentei ainda Fanta Caju. Mas iremos. Eu geladinho, me tá? amarro muito na Fanta Guaraná, mas eu nunca... É a primeira vez que eu vejo, na verdade, Fanta Caju. Mas você curte caju? Eu não sei se algumas pessoas gostam muito de caju. Então, Em Fortaleza a gente ama caju. não tenho muito costume de beber, mas acho que Fanta vai ficar bom. Pô, geladinha é muito bom, pô. Nossa, Muito é muito bom. Muito gostosinho. E também agradecer ao Mercado Otugi, o maior e mais antigo mercado coreano no Brasil. E lembrando que todos esses produtos que estão aqui são de lá e que você pode ter igual na sua casa. O QR Code tá na tela. E esse é seu, viu, Samuel? Meu? É tudo seu, Ah, é tudo mentira. seu. Inclusive esse sodiozinho aqui que tá geladinho, Ai, gostosinho. já tô ansioso, meu Deus. Se você quiser abrir alguma coisa dessa pra botar aqui, ó. Porque tem gente que gosta de ir petiscando e falando. Ah, eu gosto de petiscar, eu gosto muito de onion ring, então vou abrir esse aqui. Por favor, me ensina a abrir esse negócio. Porque é na lateral, mas eu não consigo, eu não Então. acerto. Eu abro moda brasileiro mesmo. Vai que mesmo. Se eu conseguir também, porque É difícil. é muito difícil, mas... É Vale a lateral, pena. é lateral. Eu vou tentar mais uma vez. Abrir Vai, lateral. tenta Eu vou você tentar então. mais uma. Eu vou passar essa vergonha aqui de novo. Mãe, é impressionante. Ai! Aí, ó! Ligeiro! É a primeira vez que eu abro isso aqui correto, certinho, de primeira. Opa. Obrigado. Petisquim, sodiozinho, eu tô me sentindo num barzinho. E agora sim, Samuel Eliasaf. Falei Samuel correto Eliasaf, agora. falou correto, Aí, falou correto. eu tive que estudar antes esse sobrenome. Mas, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Sempre que está aqui, assistiu muitos episódios, principalmente do Rafael, da Naná, que é uma amiga minha, e sempre que está aqui, sempre comentei com eles que eu queria estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. Muito obrigado. A Nana é Naná? Uhum. Eu falo Nana. Qualquer jeito que você puder chamar, que na verdade o nome dela é Rená. Acho que você tá mais correto, é porque eu falo de um jeito mais abrasileirado, né? Eu chamo de Nana coreana, eu chamo de Nana. Enfim, ela falou de você, indicou, mandou e deu certo o episódio, mas fala pra galera quem é você e o que você faz. Então, gente, algumas pessoas podem me conhecer. Meu nome é Samuel Eliasaf e eu tô há mais de um ano trabalhando com show de K-pop e de atores coreanos. Eu faço tanto tradução, quanto apresentação, quanto parte da produção em geral. É isso. E quantos anos você tem? Eu tenho 21. Eu sou de 2004. Você é muito novo. Mas você tem alguma relação familiar com a Coreia ou você só resolveu estudar coreano? Então, relação familiar em si, eu não tenho nenhuma. Na verdade, o meu primeiro contato com a cultura coreana em si foi no taekwondo. Quando eu era menor, eu fiz taekwondo. Foi o meu primeiro contato com a cultura coreana. E a partir dali eu comecei a conhecer outras coisas da cultura coreana. E o que fez eu me apaixonar mesmo foi um gênero musical da cultura coreana chamado trot. Que é o quê? Em comparação ao Brasil, seria um quê? Mais ou menos. Eu quero expressar como se fosse um MPB, porque eu acho que até o momento
um dos momentos do trote, ele representa muito uma história parecida com o do MPB, que o MPB, uma época, foi muito usado como forma de protesto, por exemplo, contra a ditadura militar. E o trote é uma música que expressava muito sobre os sentimentos do povo coreano em relação à colonização japonesa. Então, eles colocavam muito dessa... A gente tem um sentimento no coreano chamado Han, que é um sentimento muito... de uma tristeza muito profunda que perdura por muito tempo. Vamos dizer assim. E se eu fosse comparar, eu compararia um pouco com o MPB. É um ritmo um pouco mais lento e que as letras geralmente expressam um pouquinho dessa tristeza profunda de algo que passou, de algo que deixou de ser feito, de algo que aconteceu. Então também pode dizer que é um pouco político nesse sentido. Sim, pode ser também. Entendi. Irado, hein? Aí, conhecimento. Eu não sabia, não fazia a menor ideia. Mas aí, como é que você foi parar? E já eu vou chegar nas histórias, pessoal, calma. Quem assistiu o episódio do Rafa sabe que você viajou aí pra entregar um objeto pro Jun-Hein no Chile. No Chile. Foi muito, gente... Depois que o Rafa falou isso aqui no podcast... Isso foi muito, muito, muito comentado. Muita gente me mandou mensagem, tipo... Nossa, você precisa sair também pra falar. Você precisa contar a sua versão da história. Você precisa falar o que aconteceu lá. Aí a gente vai chegar... Mas calma, vai chegar. Primeiro, entender como você chegou até aí. Como é que... Onde você teve a curiosidade e a intenção de começar a estudar o coreano. E como que você passou a ter trabalhos com esses grandes nomes da cultura coreana. Como o Chao Nu, como o Jun-Hein e... Ai, meu Deus, eu tenho dificuldade nesse último nome. Hwang In-yeop. Hwan In-yeop. Yop. Hwang In-yeop. Hwan In-yeop. Perfeito. Caramba, isso é muito difícil. Mas, obrigado, perfeito, é exagero. Mas como você chegou até aí? Qual foi a tua caminhada? Então, é até engraçado, porque eu comecei a estudar coreano justamente, como eu disse, por causa desse trote. Foi vamos dizer que foi o pontapé inicial. Porque eu aprendi o que significava esse Han, que eu falei pra vocês. Mas às vezes quando você não sabe a língua, nesse caso a língua coreana, é um pouco difícil de você entender completamente o conceito, né, dessa palavra, de várias palavras da língua, como, por exemplo, no português saudade. Às vezes quem não conhece português não consegue entender perfeitamente a nuance da palavra saudade. E eu queria muito poder entender o que era esse Han que estava tão presente no trote. E aí eu decidi, eu já tenho um pouco de contato, vou começar a estudar de verdade. E aí, conforme eu ia estudando mais, eu ia conhecendo mais da cultura coreana. Foi aí que comecei a conhecer também baladas, comecei a conhecer o próprio K-pop, comecei a conhecer K-dramas. E foi quanto mais eu estudava e mais conhecia, mais tempo eu queria passar estudando, conhecendo. Isso na época eu era menor de idade. E aí, quando eu virei adulto, me surgiu uma oportunidade de começar a trabalhar com tradução. Na época não tinha nada a ver com show nem nada. Então eu fui. Mas quanto tempo você estudou coreano? Estudei coreano. Eu acho que faz uns 7 anos. Eu já tinha um contato anterior, mas estudar de verdade, tipo... 100% tipo focado, eu acho que eu tinha uns 15, 16. E quanto tempo até tu ter um domínio da língua? Um domínio suficiente a ponto de fazer tradução, né? Porque precisa de um certo domínio para isso. Então, sempre que as pessoas perguntam exatamente em que ponto que foi que ponto que você percebeu que se tornou fluente, né? Eu acho muito difícil definir porque a língua é uma coisa muito natural. Então, tipo, até por isso que eu acredito muito que os métodos muito tradicionais de você, tipo, só ler e fazer exercícios não funcionam muito porque é uma coisa muito natural. Você vai adquirindo com o tempo. Então, quando eu recebo essa pergunta, eu gosto de falar que, na verdade, um dia eu tava falando. Porque um dia eu percebi que eu já tava entendendo. E aí, esse nível de entendimento, esse nível de fala vai aumentando aos poucos quanto mais contato você tem com a língua. Até com a sua própria língua nativa, ninguém sabe tudo sobre a sua língua nativa. Você vai adquirindo mais vocabulário com o tempo, com contato com outros campos. Então, por exemplo, se um dia eu entrar em contato, sei lá, com metafísica, é aí que eu vou aprender vocabulários e coisas sobre metafísica. Até eu vocabulários técnicos, né? Não conheço aquilo. Então, eu acho que língua é um processo. Então, eu não consigo definir o ponto que eu percebi. Eu falo coreano. Ou eu falo coreano suficiente para traduzir.
Mas Entendi. foi um processo. Uma hora eu percebi, nossa, foi. E tu Aos poucos. nunca pensou em... Ai, eu não vou estudar mais isso aqui, não. Cansei, não sei lá, não tem mais a ver comigo. Porque o estudo é osso, né? É. Estudar algo, É. até ter o domínio, são muitos processos ali. Então, eu acho que... Eu não vou dizer que eu nunca tive esse pensamento, já tive sim. Mas eu acho que quando a gente se dedica a alguma coisa, mas a gente consegue achar um outro ponto que a gente gosta naquilo, se torna uma coisa mais leve, mais Entendi. prazerosa. Então você tem menos esse tipo de pensamento de desistência. Então, por exemplo, justamente por eu ter aprendido coreano junto com o gosto pela cultura e por consumir muitas coisas que eu gostava na hora de aprender, justamente por isso, eu acho que se tornou um processo um pouco mais prazeroso de se fazer, aprender coreano. Entendi, certo. E aí teve esse processo, como que você começou a trabalhar nesses shows gigantescos? Então, nessa época que eu tava traduzindo, que eu tava trabalhando com tradução, né, sem ser em show, eu já morava em São Paulo, que eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio. Ah, certo. Eu já morava em São Paulo e eu lembro que eu também tava ajudando uma outra pessoa, não sei se vocês conhecem a Hit Magazine, eu ajudo a Hit Magazine com tradução. Desde essa época que eu fazia, antes nada a ver com K-pop, só a Hit Magazine. E aí teve um show, que foi o bloco da Next do ano passado, que veio um grupo, o Omega X, e eles estavam precisando de tradutor. E aí... você conhece o pessoal da Next, né? O Jung. Conheço. Conhece, lembra do episódio do Runi, que eu também assisti? Teve um... o que foi da Next agora? Teve o quadrilho... Não, São João? Teve o Arraiá. Arraiá. Essa é a palavra. Mostra aqui, Lari, como eu estava nesse arraiá. O Mike me marcou no story. Eu não sei se vou conseguir salvar. Mas eu vou pedir pro Mike me mandar esse story. Mostra aqui as condições que eu estava lá, Lari. Então conheça a Next. Então, e aí teve esse evento que eles fizeram. Teve esse evento, eles estavam precisando. E aí a Carol, que é a dona da Hit, ela me indicou para poder traduzir esse grupo. E aí, como eu morava aqui por São Paulo, eu já falei, vamos lá. E aí esse foi minha primeira vez traduzindo show. E a partir dali... Como foi? Dessa primeira vez? A primeira vez. Em relação ao coreano, eu estava tranquilo, né? Não tava nervoso em traduzir nem nada, mas como era a minha primeira vez trabalhando com artista, com idol, eu fiquei o que eu estava um pouco tenso, mas era realmente... porque, querendo ou não, tem uns cuidados que você tem que ter diferente na hora de que você está trabalhando com artista coreano, que, por ser minha primeira vez, eu não conhecia, e principalmente eu acho que o que eu fiquei mais nervoso é porque o grupo, ele originalmente tem 11, mas eles vieram em 9. E o que eu fiquei mais nervoso era gravar o nome de todo mundo até o dia... Porque eu soube que eu ia traduzir como era de uma semana. Então, tipo, eu fiquei... Meu Deus, como é que eu vou gravar o nome dos 9 e quem é cada um em poucos dias? Então, eu acho que isso foi o que eu mais fiquei tenso antes desse show. Pra poder saber quem era todo mundo. Não errar o nome de ninguém. E foi até engraçado porque eu fui gravando, né? Vi vídeo e tal, pra poder saber quem era todo mundo. E quando eu cheguei lá, no lobby do Theo que eu vi eles... Eu olhei assim, tava todo mundo, tipo, cabelo diferente, não sei o que, diferente. Aí dificulta um tava mais pouquinho magro, não tava... Eu assim, meu Deus, quem é cada um? E como você resolveu isso? Não resolveu, eu falei, uma hora vai aparecendo, eu vejo um outro chamando, aí, ele chamou aquele ali de Yechan, então eu sei que aquele ali é Yechan. Aí, foi assim que eu assimilei quem era quem. Mas os nomes estavam na minha cabeça, mas aí assimilar o nome da pessoa... exatamente. Assimilar o rosto ao nome, né? Assimilar o rosto ao nome. Mas... E lá na tradução, no ao vivo, como foi? Tu sentiu alguma... Sei lá, tu ficou nervoso de, meu Deus, se eu traduzir alguma coisa errada, se o cara falar um negócio e eu não expressar corretamente o que ele tá dizendo... Ai, olha, foram duas situações. A primeira, eu tava realmente nervoso para traduzir no palco, porque assim, nunca que eu tivesse feito isso, mas fãs de K-pop são diferentes. Eu posso traduzir uma palestra que eu já tinha traduzido, mas é diferente o público. Então, eu tava um pouco nervoso em relação à recepção do público, né? Mas eu também fiquei um pouco nervoso porque no dia acabou tendo uma confusão na casa que eles esqueceram de preparar um ponto para mim. E aí, tipo...
quando a gente traduz um show, a gente sempre precisa de ponto, porque tem muito grito, tem muito... O que é normal de show. E se a gente não tiver ponto, não dá pra ouvir. Então, esqueceram de preparar um ponto pra mim logo no meu primeiro dia. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E se eu não conseguir ouvir? Mas no final deu tudo certo. Consegui traduzir de boa. Foi tranquilo, então, no final. Foi tranquilo. Certo, então essa foi a tua primeira experiência. Foi. E aí, como é que isso escalonou? E aí, na época, embora o Jung seja o dono da Next, né? Quem tava fazendo a parte de chamar o pessoal, assim, foi a Patrícia, que é a dona da Far Music. Ela que recebeu a minha indicação e me chamou. E aí, quando acabou esse, logo depois viria o Bam Bam, que, não sei se você lembra, foi o primeiro que o Rafa citou, que foi o primeiro show dele, de K-pop. Verdade. E aí, na época, a Patrícia falou, olha, a gente deve trabalhar com o Bam Bam, ok. E aí foi quando o show foi pro Rafa também. E aí foi a partir daí que eu continuei. Foi ali que eu conheci o Rafa também. Entendi, foi o primeiro contato. Foi no primeiro show que o Rafa fez de K-pop, eu também tava lá. Foi a primeira vez que eu conheci ele. Entendi, então, mas não foi através do Rafa, foi através da Patrícia. Foi através da Patrícia do Jung. Tá lá, e aí não se separaram mais. Aí, a partir daí, tu foi em todos os eventos. Não separamos mais. Eu trabalho muito ainda com a Patrícia, com o Rafa e com o Jung. Muito, muito com eles três. Isso já faz o quê? Um ano? Mais de um ano. Fez um ano em fevereiro, porque o bloco foi 10 de fevereiro. Então faz mais de um ano. E aí? Bambam, como é que é? Tu já conhecia? Tu já gostava de K-pop antes? Eu conhecia bastante K-pop. Na minha adolescência, justamente por conhecer, estudar, eu acabava escutando mais músicas pra estudar mesmo. Eu sou mais de ouvir grupo feminino, mas eu conheço os masculinos, né? Porque principalmente agora, por causa de mercado, etc., eu conheço bastante os grupos e os artistas. Então, a maioria eu já conheço alguma música ou outra. E em relação ao Bambam, foi muito de boa também. Foi muito legal. Ele é uma pessoa muito de boa. Ele é uma pessoa muito tranquila. É? Ele é muito tranquilo. E foi meu segundo, né? Então era uma coisa que eu ainda tava descobrindo. Ainda parecia meio novo, né? Né? Parecia meio novo. E foi muito legal, porque antes a gente teve uma coletiva de imprensa online, antes dele vir. Foi eu que traduzi. E aí ele chegou, foi uma pessoa para o aeroporto de tradutor, e eu fiquei no hotel para poder coordenar o pessoal. E quando ele chegou, ele falou assim... Ele desceu da van, olhou assim... É você da coletiva online, Samuel? Sou eu! Aí ele veio e me deu um abraço, e foi aí que eu percebi, cara... Eu não preciso ficar tão tenso assim pras coisas. Eu posso relaxar mais um pouco, porque é só eu ir pegando. E isso é uma coisa também que eu aprendi muito com o Rafael, porque o Rafael, ele, de certa forma, ajudou a mudar meu mindset nesse sentido, porque eu era uma pessoa mais ansiosa, assim, eu era uma pessoa mais agitada. E ele me ensinou um pouco mais a ser um pouquinho mais relaxado, um pouquinho mais, tipo... Quando você relaxa, você consegue resolver as coisas melhor, sabe? Com certeza absoluta. Mas também tem muito a ver com a experiência do Rafa, né, mano? Quantos anos tem o Rafa? Quantas coisas ele já deve ter passado? Quantos buchos de E fora de evento? que ele veio de uma... Antes de começar no K-pop, ele tava no rock. Eu acho que, então, ele ter uma experiência em uma área de produção diferente também influenciou muito ele a ter uma mentalidade diferente na hora de entrar no K-pop e É verdade. de certa forma, ajudar a gente que tava lá a também ter uma outra mentalidade e poder incorporar essa mentalidade dele no K-pop. E aí, Chaehoonu foi o primeiro Dos atores? dos atores, dos três. Foi. Que foi uma loucura. Foi um absurdo, assim. Foi uma loucura. Desde o anúncio até o show, foi uma completa maluquice. Eu senti isso de Fortaleza. Imagina quem tava aqui. Com certeza, uma completa loucura. Os grupos não paravam, postagem não parava, os ingressos voaram. Os ingressos foram muito rápido. Até me assustei também. Não que eu não esperava, mas... Mas foi 7 mil ingressos em 20 minutos. Que é muito absurdo. Foi muito absurdo. E aí tu já antes tu soube do Chaehoonu com o Rafa antes do público, antes do anúncio, eu imagino. Bem antes. E aí, tu já conhecia ele? Tu já sabia? Já conheci o Chaehoonu. Eu já imaginava que daria muito bom. Na verdade, eu fiquei surpreso porque deu ainda melhor do que eu ver assim realidade dando bom. Eu fiquei, meu Deus, mas eu já esperava que ia dar bom, já sabia também antes, e eu fiquei muito feliz de ter dado bastante gente. Foi uma experiência bem legal.
Mas como foi estar lá, no palco? Como foi ver o Tchau Nu a primeira vez, assim? O do Tchau Nu, na verdade, foi um pouco mais correria, porque no do Tchau Nu, especificamente, eu fiquei mais na parte da produção. Os outros eu apresentei, os próximos, Tava no palco, mas... não é? Mas no do Tchau Nu eu fiquei mais na produção mesmo, backstage. Então, quando a gente tá mais na correria do backstage, às vezes a gente não tem muito isso de ver o artista e tal. Às vezes ele chegou, foi pro camarim, aí passou, aí foi fazer a passagem de som, voltou. Às vezes é assim que você vê, mas a gente tá em muita correria, e principalmente porque todo mundo que tá trabalhando, às vezes não sabe quem é, mas não é fã, então também não se importa muito de, eu preciso ver ele, Sim, sabe? sim. Então, foi muita correria no dia do show, foi imagino. muita correria, mas eu também, infelizmente, eu só consegui ver uma parte do show. Eu não consegui ver tudo, mas eu fiz questão de correr pra ver algumas partes, porque eu traduzi, eu não lembro, as pessoas que foram no Tchau Nu talvez lembrem, mas algumas músicas tinham a tradução em português com a legenda no telão. Tipo, acho que ele cantou uma música do Backstreet Boys, e aí, por exemplo, tinha tradução no telão, ele cantou algumas outras músicas que tinham tradução em português no telão. Foi eu que fiz a tradução pra passar no telão. Então, tipo, eu ouvi a música tocando, e eu que traduzi essa música. Eu saí correndo de lá de dentro, eu subia lá Pra dar um confere. pra dar um confere, tirar uma foto assim do telão e voltar. Tá certo, tá E certo. voltar pra trabalhar. Fazer a sua mídia. Mas então foi uma experiência louca. Foi. Eu acho que, assim, o Bam Bam foi um pouco menos de correria pra mim, porque eu tava acompanhando mais o Bam Bam mesmo, e a equipe coreana que veio com o Bam Bam. Então, quando a Acompanhando gente... pessoalmente. Sim, então quando a gente tá acompanhando o artista, assim, a gente acaba, tipo, ficando um pouco mais tranquilo na parte de produção. Por quê? A gente sai do hotel na hora que o artista sai, ele costuma sair um pouco mais tarde. Então, a gente acaba tendo um pouco menos de correria do que quem tá lá, tipo, desde de manhã, fazendo todo o corre da produção. Mas o que é o acompanhar um artista? Quais são esses trabalhos de acompanhamento? É levar ele ali num lugar pra almoçar? O que acontece? Olha, varia muito, porque isso vai de artista para artista. Mas geralmente, quando a gente tá encarregado do artista, a gente vai nas agendas que tem que fazer, obviamente. Por exemplo, coletiva de imprensa. Como eu vou lá traduzir, e aí eu tô com ele, vai e volta. Trajeto, geralmente, até o show, voltar. A gente fica no hotel pra caso precise de alguma coisa. Tem uns outros, geralmente, quanto menor, é mais tranquilo em relação a isso, que não liga. Então, por exemplo, tem artista que a gente vai levar pra comer e vai comer também, mas tem artista também que geralmente é um pouco maior, que aí não rola. Então, tipo, ele vai e volta pra comer sozinho, também não tem problema. Então, essa questão de o que você faz quando você tá de intérprete do artista ou da equipe coreana varia muito, acho que de empresa pra empresa coreana, de artista pra artista, isso varia muito. E aí você foi pro palco no outro show. No Jong Hae-in e no Hwan Yeop foi o MC. E de ator, né? De K-pop da Gig eu também fiz o Rock de MC. É verdade, ainda tem o Rock. É porque eu não sou muito tanto assim da música, né? O povo sabe aí, quem acompanha sabe. Eu sou mais dos K-drama, então eu conheço os atores, né? Eu conheço os atores. Já vi coisas dos atores. Do K-pop eu conheci pós conhecer os atores, então tenho mais contato, assim. E eu sei que o Tchau Nu é um negócio absurdo. Gigante. Eu não sei se é o mesmo nível, mas é tipo falar Park Bo-gum, assim. É um negócio... Gigante. E o Jung Hae-in, como foi? Agora sim, chegou a hora que você queria. Preste atenção. Como foi toda a experiência em detalhes com o Jung Hae-in no Brasil? Eu vou até beber uma água pra falar disso. Olha, o show do Jong Hae-in foi... Acho que foi bem especial pra mim, porque eu já tinha feito apresentação antes, já tinha feito MC antes, mas foi o maior que eu tinha feito em termos de MC, né? Então, foi uma experiência muito especial. No do Jong Hae-in, especificamente, eu fiquei tanto como intérprete dele, tipo... Fui lá no aeroporto com todo mundo pra buscar ele. Aí, nas agendas, tipo, tem que ir pra lá, tem que ir pra cá. Tinha que ir na van junto, porque os motoristas não falam coreano, né? Então, teve um contato mais próximo, de fato. E depois apresentei, né? Foi muito tranquilo
pelo menos da minha parte, a equipe que eu tive contato, e ele e as empresas intermediárias que tiveram contato comigo, foram muito tranquilas, eles foram muito tranquilos. A equipe dele também é muito tranquila. O pessoal, eu lembro que gosta muito do segurança, por exemplo, que chorou no show, né? O pessoal comenta muito dele, ele é muito legal. O John Rey em si é muito legal. Em relação à apresentação, eu um pouquinho antes eu fiquei nervoso, mas tipo, eu fiquei nervoso quando já tava todo mundo lá dentro. Que eu dei uma espiadinha assim pra ver quanta gente tinha e tipo, aquele mar de gente assim no vidro, até lá em cima. Isso é muito e eu fiquei, meu louco. Deus. Acho que eu Caí na real, sabe? Tem que tentar explicar pra galera. Porque a galera costuma ver do público pro palco. Uhum. Quando você vê do palco pro público, é É assustador. louco, é muito louco, porque é muita, muita, muita gente. Você vê assim, é muita gente, é muita gente. E aí tu deu uma olhadinha ali no... Dei uma olhadinha pro público e fiquei assim, meu Deus, quanta gente, né? Porque eu comecei a pensar assim, são muitas pessoas que potencialmente podem me amar, podem potencialmente me odiar, podem potencialmente falar bem de mim, podem potencialmente falar mal de mim. São milhares de pessoas que... E agora? Que todas vão me ver já já. Aham, todas vão estar olhando me pra ver mim já e já. prestando atenção no que eu tô dizendo. Exatamente, todas, de certa forma... eu posso dizer, depende de mim pro show continuar, entendeu? Então, é uma Sentiu responsabilidade isso que eu ia dizer, na sentiu sua a pressão? mão, sabe? É uma pressão, uma responsabilidade na sua mão. Tipo, o show depende de mim pra continuar, entendeu? Mano, é uma responsabilidade grande pra Muito caramba. grande. Não, é muito doido, é muita responsabilidade. Mas, eu tava como os outros países sempre tem... Geralmente o apresentador não sabe falar coreano. O padrão que foi no John Rey, tanto no Roy Nhop, foi que todos os países tivessem um MC e um tradutor. Então, nesses dois eu não traduzi. Eu só fiz a apresentação justamente por causa disso, pra não destoar dos outros países. Então, eu tava com o Mário, que é quem fez a tradução nesses dois shows comigo, né? E eu acho que tá com ele, assim, eu já tinha trabalhado com ele outras vezes e tá com ele me deu uma acalmada, me deu uma ajudada pra ficar tipo... Vai dar certo. E qual é a diferença do teu trabalho como tradutor e quando foi só como MC? Tem uma Só como MC. Só como MC. Tem uma diferença relativamente grande, porque... Embora das duas formas, o público, de certa forma, dependa de você tanto para entender quanto para poder dar prosseguimento ao show, né? Para poder continuar o show, eu acho que... Você fica muito mais aberto ao público quando você está de apresentador. Então, pelo menos na minha cabeça, passa muito mais coisas em relação ao pós do que quando você é tradutor. Porque às vezes, quando você é tradutor, você faz. Obviamente, você também tá aberto ao público. Tanto a crítica quanto a elogio. Mas, querendo ou não, nesse momento, você não tá com uma pessoa pública. Exatamente. Você não tá com uma imagem pública porque as pessoas não te veem. Agora, quando você está de apresentador, é a sua imagem que está ali, entendeu? Então, querendo ou não, você tem mais abertura ao público e você tem até uma preocupação a mais em relação à sua, eu vou dizer, sua imagem, no sentido de, tipo, quando eu tô de tradutor, eu tô dentro de uma cabine, ninguém tá me vendo, então as pessoas só escutam minha voz. Mas quando eu tô de apresentador, as pessoas estão me vendo em cima do palco. Então, tipo, eu tenho toda uma preocupação a mais com roupa, com um jeito de me portar, com um jeito de interagir com o artista, entendeu? Então, tem preocupações a mais que você tem que tomar quando você está de apresentador. Mas qual é o papel do apresentador durante esse... Foi um fan meeting show? O do John Rey foi um fan meeting. No fan meeting de ator, geralmente, eles apresentam também música. Mas justamente por eles não serem cantores em si, eles não têm um repertório gigante para poder para poder carregar o show só de música. Então eles precisam de vários quadros, né? A sua responsabilidade... Desculpa interromper. A sua responsabilidade, então, é guiar esses quadros acontecerem. Guiar esses quadros acontecerem e ter a interação do público com o artista com o público. Ei, entendi. Isso é uma responsabilidade. Uma Porque responsabilidade. você e o artista é uma coisa.
quando põe o terceiro, que é o público, pode Sim, sair sim. tudo. Sim, É exatamente. uma pessoa aleatória que tá no show. Não só uma pessoa, são milhares de pessoas, entendeu? Pode acontecer muita coisa. E eu até formulei um pensamento pra não pensar em milhares de pessoas. Geralmente, você sabe que os shows são divididos em setores, né? Aham. Então, geralmente, tipo, pra eu não ficar pensando o que cada pessoa tá pensando, eu meio que foco na pessoa mais visível daquele setor e falo assim, é minha base. Aí se a pessoa tá sorrindo, ela tá feliz. Ah, ela tá bem. Mas, obviamente, eu sempre procuro dar uma olhada geral em todo mundo. Tanto que no do John Reim, eu vi o pessoal com a camisa lá, aquela camisa do Brasil que ele vestiu. Aí eu dei uma olhada assim pra ver, eu vi que ele olhou, eu falei, agora é a deixa. Ele já tava pegando mais bandeira, aí eu vi ele olhando pra camisa, eu falei, agora é a deixa. Traz aí a camisa, que não sei o quê. Tem que ter o feeling da coisa, né? Tem que ter. No palco é muita questão de feeling também. Porque a gente tem o roteiro, a gente tem os quadros, né? Mas tudo pode acontecer ali na hora. Tudo pode acontecer. E tem que ter o jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura, senão pode dar ruim. É muito doido, Aham. muito doido, muito doido. E aí, alguma dessas interações foi uma parada que te marcou? Teve alguma coisa dentro desse show, da tua apresentação lá com ele, que tu achou, cara, isso aqui foi muito irado que aconteceu? Do John Reim, olha, eu diria primeiro a questão da camisa também. Eu acho que eu fiquei muito feliz com essa questão da camisa, porque, assim, pra mim, quando eu fiz uma coisa simples pra mim. Tipo, eu fui lá, eu falei, é camisa ali, traz aqui e tal. Ele vestiu, que pra mim, como apresentador, foi uma coisa simples, uma coisa fácil de fazer. Mas depois ver como os fãs, o pessoal impacto gostou disso, né? muito disso, teve um impacto muito grande dele vestir e tal. O impacto que teve depois, tanto pros fãs quanto a repercussão, me deixou muito feliz. Me marcou muito, tipo, nossa. Porque uma coisa que eu gosto muito é de realmente dar atenção também aos fãs. Porque às vezes você pode pensar que, nossa, são milhares de pessoas e tem um palco mais alto, então às vezes você não consegue ver exatamente como estão os fãs, né? Mas eu gosto muito de dar atenção também aos fãs, justamente poder ao máximo tentar fazer essa interação dos fãs com o artista. Por exemplo, no rock, o que os fãs falavam. Como no rock eu apresentei e traduzia ao mesmo tempo. Eu também traduzia às vezes, tipo, o que os fãs falavam. E incorporava já na apresentação, no que eu tava apresentando, para poder deixar uma coisa mais dinâmica e mais interativa com os fãs. Porque eu acho que assim, eles Se conseguem sentirem sentir mais parte. pertencente. Conseguem sentir mais parte do show do que só telespectador. Tipo, só uma pessoa que tá parada vendo, não. O que eles estão falando, as opiniões que eles estão querendo ali que passe pro artista tá sendo conectado. Impacta no agora. Exatamente. Eu concordo 100%. Isso muda a experiência totalmente. Total. Porque é um show, né? Isso é o massa do show. O massa do show é isso, porque senão você só botava numa tela pra você ver. Sim. O show, isso é massa, é fazer parte do show. Sim. Enfim, isso é muito massa. E eu achei o show do John Reim assim, muito, muito legal. Eu achei que foi muito equilibrado em relação, tipo, a gente pôde conversar sobre as séries que ele fez, principalmente Amor Mora ao Lado, que foi a série que tava... Famosíssima. Foi a série que tava em alta no momento, a gente pôde conversar. A gente também pôde mostrar pra ele coisas da cultura brasileira, como foi a tapioca que ele fez lá, a camisa, as bandeiras. Foi ele que alguém tava com... Foi o Tchau Nu que pegou uma bola? Ou foi ele que pegou? Teve algum Uma família? bola, eu sei que o Tianu fez um embaixadinha. Isso, embaixadinha. Sim, que fez então. embaixadinha. E aí, eu gostei muito dos quadros do John Reim. E eu achei que, opinião minha pessoal, né? Mas eu vejo muita gente falando, eu amei o show do John Reim, tenho muita saudade, foi o meu melhor. Eu adoro ver esse tipo de comentários, porque, na minha opinião, também foi um dos melhores fan meetings, justamente porque os quadros, sendo imparcial mesmo, os quadros foram muito divertidos. A gente conseguiu explorar muitos lados dele, tipo, tanto como ator, tanto como pessoa que tá no Brasil pela primeira vez. E tanto momento emocional, conexão com os fãs, eu achei bem completo. E ele? Tipo assim, no sentido de pessoal. Ele foi um cara massa... Ele gostou da experiência que ele teve no Brasil? Você sabe alguma coisa assim? Ele é um cara muito massa. A gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes no hotel, na van. Ele é um cara muito massa. E a gente brincou. Eu até
falei antes da gente ir pro show, tipo... Você sabe que tem uma pergunta que fala sobre samba. Eu vou te fazer sambar. Aí ele, não, mas eu sou muito ruim em dança. Eu falei, vamos ver, mas se o público pedir, sabe que eu vou ter que falar, né? Ele, se o público pedir, tá bom. O show tem que continuar. O show tem que continuar. Então, ele é um cara muito de boa. Isso eu posso dizer tanto na experiência que eu tive com ele aqui no Brasil, tanto no Chile. E aí, vamos lá. O que aconteceu depois do show, meu irmão, que você foi parar no Chile? O que era... Vamos lá, eu quero detalhes. O Rafa disse, tinha um negócio que ele foi entregar. Ficou muito no ar esse negócio. Explica o que aconteceu. Ele foi embora, acabou o show. E aí? Acabou o show. Aí a gente voltou, tal. Eu não vou lembrar exatamente quando que eu levei ele no aeroporto. Eu acho que foi no outro dia, exatamente. De manhã, assim, foi embora. E aí eu voltei pra minha casa tranquilamente. Falei, continua. olha, eu trabalhei vários dias aqui, uns 3 dias. Vou tirar esse dia pra fazer nada. Geralmente faço isso. Tipo, acabou o show, vou tirar esse dia pra fazer nada. E aí eu tô lá de tarde e tal. Vou entrar pro banho. E aí me manda uma mensagem assim, consegue entrar numa reunião agora? Eu fiquei Do assim, Rafa? nossa... Na época foi a Patrícia que mandou. Mas já tava com o Rafa. Aí eu falei assim, uma reunião agora? Será que é pra traduzir alguma coisa? De alguma pessoa que tá negociando? E aí, eu tava entrando no banho. Então eu falei, calma aí, tem como ser depois? Aí falaram, não, tem que ser agora. Eu, meu Deus do céu. Aí eu fui, corri, vesti a roupa. E quando eu entrei, tava todo descabelado. Eu falei, vou até deixar a câmera desligada. Vou só traduzir com a voz. Quando eu entro, tá só o Rafa, Patrícia e uma outra moça que ajuda a gente na produção. E aí eu fiquei assim, ué, cadê o coreano? Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí o Rafa já falou, você vai pro Chile? Eu, como assim eu vou pro Chile? Ué, você vai pro Chile? Eu, como assim eu vou pro Chile? Para de brincar, você tá doido? Como assim eu vou pro Chile? Arruma suas malas aí que você vai pro Chile. Sabe que seu passaporte? Eu não, tá no Rio. Mas o seu RG tá, né? Tá. Pode entrar no Chile com o RG. Vamos lá, você vai. Eu, E assim, sério? desse jeito? Aí ele explicou a situação que o John tinha esquecido um negócio aqui. Tinha esquecido um negócio aqui que precisava antes dele ir pra Itália. E precisava levar, e o jeito mais seguro e mais rápido de chegar lá era alguém indo e eu ia. E na época, eu nunca tinha viajado pra fora do país. Foi minha primeira e única até agora viagem pra fora do país. Então eu falei... E aí, foi no mesmo dia? A passagem foi no mesmo dia? Você foi... Como é que foi isso? Ele falou comigo 4 horas da tarde e o voo era 8 e pouca da noite. Aí ele falou, você passa no hotel, tem um negócio no meu nome, você pega e vai. Aí eu, meu Deus. Que louco! É o Correria. avião flash, é o estilo, Eu tive que Uber literalmente arrumar minha mala correndo. Eu nem sabia como é que tava o clima lá no Chile, eu só enfiei umas roupas, Que loucura! saí correndo pro hotel. Mas alguém ia te receber no aeroporto? Porque é muito rápido. Então, não, porque eu ia chegar no Chile na hora que ainda tava rolando o show do Chile. Então, tipo, eu ia ter que chegar no Chile e eu ir sozinho. Então, tipo, Meu Deus. eu fui na correria, fui no hotel, peguei o que eu tinha esquecido, fui pro aeroporto e era o meu primeiro voo internacional. Tava assim, meu Deus, pra onde eu vou? Onde eu bato? O que eu faço? Tipo, sozinho. eu sempre faço o check-in pros artistas quando vão embora. Mas eu nunca passei da porta de embarque. Então, tipo, o que eu faço a partir daqui? Era um mundo novo. Era um mundo novo. E aí, eu fui. O voo deu tudo certo. Até fiquei nervoso porque eu tinha ouvido falar que os Andes lá, quando estava chegando, era muita turbulência. Mas não teve nada, foi tranquilo. Eu cheguei e aí eu entrei em contato com o pessoal da intermediária que tava lá. Eles falaram, vai pro hotel, a gente ainda tá jantando pós-show, e aí daqui a pouco a gente chega. Falei, tá bom. Fui lá, cheguei. Eu acho que eu cheguei no hotel meia-noite e pouquinho. E aí cheguei lá e fiquei esperando. E uma coisa que eu achei muito engraçada, que é diferente do Brasil, que no Brasil, por eu ter ficado no mesmo hotel, eu vi, né? Não costuma ter isso de tipo, fã vai ficar na porta do hotel, fã fica no hotel. Não tem aqui. E lá no Chile, eu fiquei surpreso, porque quando eu cheguei, tinha, eu acho que, papo de uns 30 e poucos fãs na porta do hotel, esperando ele voltar. Eu fiquei assim,
como que o pessoal sabe o hotel que ele tá? Como que o pessoal tá aqui, loucura! sabe? E eu achei... O que eu fiquei surpreso, eu vou até citar depois que eu citar do John Reed de novo, mas eu me senti até uma celebridade internacional, que teve gente que conheceu que eu era apresentador do Brasil. Como assim o pessoal aqui do Chile sabe que eu apresentei o Brasil, meu Deus? Em um dia. Uhum. Saiu muita coisa. Em um dia, eu ia até falar isso. No mesmo dia do show, o que saiu dele com a camisa do Brasil, no show do Brasil? Foi muito... Muito! Foi muita repercussão. Acho Muita que eu só tive repercussão, noção da repercussão muita. depois, um pouquinho depois que eu falei, nossa, o show ficou, tipo, todo mundo viu, todo mundo... Acho que principalmente depois que eu vi no meu perfil exatamente, de tipo... De ter papo de, tipo, 1.500.000 visualizações em dias, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, esse show realmente, meu Deus, sabe? E aí, eu cheguei no Chile e tal, fui pro hotel. Fiquei esperando eles voltarem. E aí, o pessoal do intermediário, o Rafa estava falando, você tem que entrega pessoalmente, entrega na mão dele e tal. E aí, o pessoal do intermediário falou assim, olha, ele tá indo primeiro junto com o pessoal dele, tipo, segurança, manager. Uhum. Então, entrega pra ele. Aí eu fiquei assim, tá bom. Quando ele chegou lá, tal, ele começou a atender as fãs, tal, que estavam na porta. Quando todo mundo começa a ir pra cima, né? Ele começou, oi, tudo bem, né? Quando ele vira assim, eu tô assim... Com um negócio, com alguma coisa na mão. Oi, trouxe. Oi, eu trouxe. Aí, na hora, ele fez assim... Ele não sabia? Ele não sabia que tava... Eles sabiam que estava vindo a coisa. Mas eles não sabiam que era uma pessoa que estava trazendo a coisa. Então, quando ele viu que eu tava lá, ele... Você veio? Você tá aqui? Você veio do Brasil só pra trazer isso pra mim? E aí, ele me deu um abraço, ele pegou o negócio. E ele, tipo... A manager começou a conversar comigo em relação, tipo... Ai, nossa, muito obrigado, você salvou a nossa vida, que não sei o quê. Só que ele, na hora ali do lobby do hotel, depois que ele me deu um abraço, ele ficou meio tipo... Meu Deus, ele saiu do Brasil pra trazer aqui o negócio que era pra trazer, meu Deus. Ele ficou meio tipo... Sabe quando ele ficou com pena? Tipo... Ai, ele deve ter parado a vida. Deve ter parado a vida dele. Deve ter parado a vida dele pra vir. E aí a gente conversou ali no lobby, eu, a manager e ele. Depois a gente subiu todo mundo junto pra conversar. A gente ficou um tempo conversando e eu percebi muito que ele realmente ficou muito com isso de tipo... Que tava com pena, como se eu tivesse parado a minha vida aqui pra levar isso pra ele. Ele foi sensível. Sim, mas eu tentei reafirmar pra ele o tempo todo que, tipo, tá tudo tranquilo, não tem problema. Na verdade, é até legal que, assim, graças a você, eu tô fazendo a minha primeira viagem internacional, né? Então, aí a gente ficou um tempinho conversando antes dele entrar. E ele toda hora pedindo desculpa. Ele tava quase chorando, tipo, porque ele realmente achou que atrapalhou a minha vida eu ter ido. Mas eu falei, não, é de boa. E aí foi nesse momento que ele falou, e aí, mas você vai voltar quando? Você vai fazer o quê? Eu falei, não, eu vou pra outro lugar e comer. Ele perguntou de comer, eu vou comer aqui, que o pessoal da intermediária pediu uns McDonald's e tal pra comer. E ele falou, não, você depois disso tudo, você não pode comer McDonald's em outro lugar. Você vai dormir aqui, vai comer aqui. Ele foi lá, pode colocar tudo na minha conta. Ele pagou o lugar pra eu dormir lá, o Rafael falou lá no hotel, e aí ele pagou pra eu comer. Só que o engraçado foi que eu tenho muito medo de... Em geral, não só artista, não só gente da produção. Em geral, eu tenho muito medo de incomodar às vezes. Então eu fiquei assim, nossa... Eu não vou ficar pedindo um monte de coisa cara no cartão dele, né, tadinho? Aí, eu pedi uma batata frita, uma cerveja chilena, que eu queria muito provar, mas a mais barata, e umas 2 latas de refrigerante. Acabou. Eu acho que não passou... Foi isso que você comeu? Foi. Não passou... Isso que você jantou? Não passou Meu Deus! Eu acho que não passou nem de $20, porque eu fiquei, tipo... Nossa, meu... Imagina se eu vou pedir, quero pedir essa lagosta de $100, esse aqui de 200, e aí ver depois assim, nossa, conta que deu esse folgado, meu, sabe o que eu ofereci? Aí eu fiquei assim, não. Aí eu pedi uma batata e uma cerveja e uns 2 refrigerantes e me encheu. Pô, mano. Desculpa, pessoal. Você foi humilde, Desculpa, pessoal. Humilde.
Imagino que contando assim, um monte de gente fala, ah, não, pô, o cara é rico, tá pagando, se eu fosse eu tinha pedido um monte de coisa, mas eu não Pelo menos consigo. um arrozinho com feijão. Mas não vai ter, né, eu acho. Não vai ter. Pô, Arroz mas tem. só batata, você só comeu batata, então. Só comi batata. Comi batata. Mas pelo menos eu dormi Não, dormiu bem. num quarto lá, meio gigantão. Eu fiquei assim, meu Deus. Dormiu bem no Chile, dormiu bem no Chile. Mas eu vou falar que depois, né, o que aconteceu? Ele foi embora no outro dia, né, pro evento, mas eu acho que eu nunca nem falei isso pro Rafa, mas pelo que eu entendi, eu poderia ter ficado mais dias no hotel. Só que eu fiquei com muito medo, porque se desse alguma besteira, tipo, ó, deu como não pago. O que eu ia fazer? Como que eu ia pagar um hotel tão caro? Você tá certo. Eu falei, não. Tá doido? Vou fazer o check-out hoje, que já tá pago a diária, e aí é isso. Aí deu até problema na hora do check-out, porque o pessoal falou assim, então, as comidas não estão pagas. Eu, como assim? Tá pago sim. Eu vi pagando. Aí eu tinha uma amiga que já tinha trabalhado lá, que tava trabalhando na produção do Chile. Ela já tinha trabalhado no hotel. Então a gente foi lá, conversou. Ela falou, não, já tá pago mesmo, né? Eu me confundi. Eu tomei um susto que eu achei que eu ia ter que pagar. Eu tomei um susto que eu achei que ia pagar. Aí foi quando depois eu fui pro Ibis. Eu fui pro Ibis, que o Rafa citou no episódio dele. E foi tão bom quanto esse, eu não vou mentir, não. O quarto lá era muito, muito, muito bom, de verdade. Foi muito confortável. Isso num espaço de tempo de 8 horas? Praticamente. De 4 da tarde que você ficou sabendo. Até amanhã do outro dia. Até amanhã do outro dia. Um pouco mais de umas 12 horas. Não tinha feito nem 24 horas, isso tudo. E que dia doido na sua vida, Foi muita correria e eu fiquei acho que foi 3 ou 4 dias no Chile. E aí eu passei bastante com o pessoal que ficou, tipo, da equipe intermediária e tal, que elas são filipinas. Então, passei bastante. Eu falo filipino. Então, eu passei... Tu fala filipino? Falo filipino também. Eu tenho dificuldade com inglês. Jesus. Então, a gente passeou bastante lá. Eu conheci um pouco de Santiago. Foi bem divertido. E foi uma experiência muito gratificante. Tanto poder sair e conhecer outro país assim... Por causa do trabalho, por causa do Rafa. Obrigado, Rafa. Mas também em relação a, de certa forma, você sentir que você foi valorizado. Tipo, pra mim não foi grande coisa, mas tipo, eu parei o meu dia e saí do Brasil pra levar uma coisa pra alguém no Chile e ver que a pessoa valorizou, poxa, muito obrigado, foi lá, abraçou, conversou pra caramba, tipo... Que eu pra acho mostrar gratidão. correto. Acho que é o mínimo, hein? Então... Se fosse uma atitude diferente, era esquisito, né? Não, mas que bom. Ele é uma pessoa muito boa. Uma coisa que eu sempre digo que eu aprendi muito com ele foi... Eu já tinha isso, mas que eu acho que fortaleceu ainda mais depois de ter trabalhado com o John Haim foi que eu percebi muito do amor e cuidado que ele tem com os fãs. Ele faz questão, tipo, olha... Eu quero passar e dar oi pro pessoal no aeroporto. Eu quero sair da van antes de ir embora e ele dar faz um tchau pro pessoal. questão. Ele faz questão de dar atenção no palco mesmo. Toda a atenção que ele dava quando uma fã sorteada subia, ele dava um abraço, ele ia lá, tirava foto e demorava o tempo que precisasse demorar. Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com ele foi exatamente essa questão do carinho, do cuidado individual com cada pessoa que gosta de você, assim. Não tratar como pessoa, Tratar né? como pessoa, exatamente. Não como um número, não como a multidão. E sim, você vê cada um como cada um é exatamente. Como um indivíduo, uma pessoa que gosta de você, entendeu? Aulas de comportamento. Aham. E a pergunta é... O que era esse negócio? Não posso falar. Ah, Eu não posso falar. Gente, vocês viram que eu já tentei. É o segundo episódio que eu tento saber e eu não consigo. O Rafael me mata, a equipe coreana vem lá na Coreia me matar, não posso Maria, falar. a gente fica supondo muitas coisas sobre o que é isso aí, hein? E Não cabe pode. aqui, ó. Ele falou que... Vamos lá, galera. Vamos me ajudar, hein? Ele fez esse sinal aqui, é alguma coisa... Pode ter sido só figurativo. Ah, comenta aqui o que vocês acham que era de tão importante. Não pareceu que tu viveu uma semana num dia, não? Pareceu. E eu acho que eu também demorei um pouco a cair na realidade, porque eu acho que eu sou um tipo de pessoa que vai muito, tipo... Primeiro eu faço, depois eu caio na realidade. Então, eu acho que só caiu na realidade que eu, tipo... Cara, eu saí do país. Depois que eu já tava indo embora. Eu falei, nossa... Uma hora eu tava em casa, e do nada... Então, você vai levar isso pro John Haim lá no Chile, tá?
E do nada eu tava no aeroporto. Mano, muito E doido. do nada eu tava no Chile. Foi muito zoado, muito correria. Qualquer coisa errada que você faz no Chile, você já é um criminoso internacional. Bota Exatamente. fé, se tu fala alguma coisa, fala alguma coisa. Daqui a pouco a Interpol já tava me Tá perseguindo maluco, aí. o negócio é sério, o negócio é sério. Ai, que massa, massa. Aí, tá aí, galera. Essa é toda a história. Não sei ainda o que é. Vou tentar ainda descobrir. Continuo aqui na minha investigação pra entender o que era isso. Mas... Só pra dar um resumo, então, uma conclusão. Vocês escolheram serem fãs da pessoa certa, porque o John Haim é a mesma pessoa na frente e atrás do palco. Ele é uma pessoa muito show, muito carinhoso, muito gentil. Então, vocês escolheram ser fã da pessoa certa. Tá aí, que massa saber disso também. Agora, sabendo de tudo, dos bastidores, eu queria muito ter ido. Porque parece um cara muito irado, parece um cara muito massa. Vamos torcer, vai que ele Que ele volta pra te devolver o negócio. Quero que ele traga alguma coisa de lá pra mim. Vai que ele volta aí pra fazer um outro show e você tem que ir dessa vez. Quero muito ir. O Rafa me convidou pra esse do... Ai, gente, me ajuda. O que foi Do ontem? Baekhyun. Baekhyun. Tenho medo, meu problema não é não saber necessariamente o nome, é ter medo de falar muito errado, porque, enfim, meu coreano não é muito bom, né? Mas Baekhyun, O time brasileiro fala do jeito que você quiser que a gente entende. que é o main vocal. É o main vocal. E cantem. Ele canta muito. Nossa, mano. Canta muito. Canta demais. Canta que showzaço, muito. foi um showzaço. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de ouvir, porque quando a gente tá trabalhando na produção, a gente acaba ouvindo passagem de som e tal. E tem muitos artistas que, quando eles estão fazendo passagem de som, eu fico assim no meu cantinho, tipo, meu Deus, que voz. Eu lembro, acho que um dos melhores que eu ouvi além do Baekhyun, por exemplo, foi o Jungkook, que é o do 2PM, que é o mesmo grupo do Lee Juno. Eu acho que eu fiquei arrepiado quando ele cantava, tipo... Ele é da segunda geração também, então ele tem bastante bagagem. E foi arrepiante ouvir a passagem de som dele, porque ele canta muito bem. Eu acho que é um... A capela, no gogó. No gogó. Tanto que eu acho que foi um dos shows que depois eu fiquei ouvindo assim... Que música é essa? Eu preciso adicionar. Eu ouço as músicas dele até hoje, porque... Ele canta muito bem. Foi irado, eu não esperava. Foi a minha primeira experiência essa. Você tá falando de Jungkook? Não, a minha primeira experiência foi... no show, no Baekhyun. Foi meu primeiro... Eu nunca entrei no Vibra, eu não fazia ideia de nada. Não fazia ideia de nada. Eu sou de Fortaleza. Não faço ideia dessas coisas que acontecem em São Paulo. É outra parada. E eu fiquei impressionado. Eu fiquei completamente impressionado. E eu gosto muito de música, né? Eu gosto muito, assim. Quando ele começou... Quando ele parou a música, parou o instrumento, parou tudo. E ele foi cantando na capelinha. Nossa, mano. Caralho, esse cara canta muito. Ele canta muito. Canta muito. É outro também que tem muita bagagem já, tanto de grupo quanto solo, então ele... E o show é massa. O show é muito massa. Ai, meu Deus, a interação com... Vixe, eu tô... já passou, né? O novo XOL já passou, do lugar. Mas eu fiquei muito impressionado. Artisticamente, achei ele muito completo. E o clipe, a forma que ele interagiu, a entrega do show, sabe? O pacote do show, eu quero dizer. Sim, entrega um artista completo, né? O show é muito bom. Aquele vídeo que passou dele era sempre na vertical, né? Na horizontal. Ele passava na horizontal, da esquerda pra direita, ia passando em alguns cenários. Não sei se tu lembra desse? Não, essa parte eu acho que eu tava pra dentro. Ele passou em vários cenários, assim, iradíssimo, aí depois ele voltava, achava uma porta, e a porta era física, no palco, depois, pra ele entrar e sair. Seria tipo assim... Isso é pensar o show. Sim. A gente... Quando a gente tá no público, a gente vive muita experiência ali, então a gente não tem noção da complexidade que é por trás, né? Mas tem toda uma equipe gigante por trás, e todo o pessoal que cuida da parte técnica, por exemplo, pro LED lá, que poder subir. Tem muita gente que tá trabalhando para aquilo acontecer, no som. Até a parte a própria parte artística. Tanto a parte técnica quanto a parte artística. Tem muita correria por trás para ter uma entrega muito boa. Pra todo mundo poder assistir o show. Alto nível de show, alto nível de show. Não tenho o que dizer. Impressionante. Mas eu quero que você fale um pouquinho, pelo menos, Do Inhop. Tá, eu falo. Inhop. Não. Inhop. O primeiro e o segundo. Diz os dois. O primeiro nome e o segundo. Hwang In-yeop. Hwang In-yeop. Isso. Cara, difícil isso. Hwang In-yeop.
Aham. Como foi o show dele? Como foi a experiência dele? Resumidamente. Eu acho que esse foi um pouquinho mais tranquilo, porque eu pude... Eu já tinha experiência de um show grande do John Reim, então eu já tava preparado para outras coisas. E eu acho que esse até eu me dediquei um pouquinho mais pra roupa, porque eu não sei se lembra que eu tava até com tênis de oncinha. Mas também foi um show muito divertido. Ele é um cara muito de boa. Nele, eu não acompanhei ele desde o começo, não fui intérprete dele. Eu fui só o apresentador. Mas todas as interações que eu tive com ele antes e depois, ele foi um cara muito legal. Ele falou, ele agradeceu muito, falou que gostou muito do show, gostou muito de mim, do jeito que eu apresentei. A gente, não com ele, mas com a equipe, a gente pensou em algumas coisas antes, tipo... pontuar, olha, qual é o jeito que você quer que eu apresente? Eu quero que você, tem que apresentar de uma forma mais extrovertida, porque ele é um cara um pouco mais tímido, então você tem que apresentar de uma forma mais extrovertida, tal. O que eu posso fazer, o que eu posso fazer ali foi uma conversa, foi um show que eu tive mais conversas antes pra combinar tudo certinho antes. Mas ele é um cara muito, muito, muito legal também. Ele é um pouco mais tímido que o John Reim, mas ele também é um cara muito legal. Tanto que uma coisa que eu achei muito bonita dele foi que na hora que ele chegou, ele fez questão de cumprimentar todos os funcionários da casa, independente se era, por exemplo, o dono da casa ou se era uma pessoa ali de uma empresa terceirizada que só estava fazendo sua segurança ou fazendo sua limpeza. Ele fez questão de cumprimentar todo mundo. E a gente bateu um papo também depois do show. E ele falou que gostou muito do show, gostou muito do Brasil, gostou muito da forma que eu apresentei, agradeceu muito. E foi um show também, pra mim, foi bem massa, justamente porque eu acho que eu tava bem mais tranquilo, porque eu já tinha feito o John Reim. Ganhou uma bagagem, né, mano? Já tinha uma bagagem. Isso faz toda a diferença, Faz. Toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí, você teve experiência com 3 atores. 3 atores. E a gente tem uma batalha de dorama. Uhum. E a gente vai fazer uma batalha de dorama especial só com séries que eles fizeram. E tá começando a batalha de dorama. Vambora, eu tô com a listinha aqui. Uhum. Olha que eu assisti todas, hein? Então eu tenho que saber. Então vamos lá. Uhum. Família por Escolha ou 18 outra vez? Família por escolha, eu acho que porque eu me dediquei mais a assistir justamente porque o Rony Yop era um dos principais. E a Priscila opinou alguma coisa que eu ouvi. O que você disse, Priscila? A Priscila... 18 outra vez é muito bom, eu também assisti. Não, porque muita gente não conhece. Eu sei. Então, 18 outra vez é muito bom, mas eu preferi Família por Escolha porque foi... Você escolheu, então, Família por Escolha. Família por Escolha ou Beleza Verdadeira? Ai, meu Deus do céu. Polêmico. Ai, meu Deus. Eu acho que eu escolho Beleza Verdadeira, porque pra mim, sendo sincero, eu prefiro um pouco mais, em termos de história, Família por Escolha. Mas eu vou escolher Beleza Verdadeira porque foi uma série que eu assisti eu já assisti com a minha prima pequena, então eu assisti tanto sozinho pra estudar pro show, tanto com a minha prima criança, e tipo, a experiência de assistir com ela foi muito divertida, eu tenho boas memórias assistindo essa série, então Beleza Verdadeira. Beleza Verdadeira ou Something in the Rain? Something in the Rain. Beleza Verdadeira. Beleza Verdadeira ou Sintonizado em Você? Meu Deus. Desculpa, Sintonizado em Você. Sintonizado em Você, na verdade, é um filme do John Reim. Mas olha, gente, eu acho que foi o que eu mais chorei na vida. Nossa, porque foi o título do John Reim que eu assisti, que eu falei assim, cara, esse cara é muito bom na atuação. Porque o roteiro é uma coisa mais não é um roteiro que, tipo, tem muitas altas mudanças, assim. É uma série que é um filme que, na verdade, ele continua a história um pouco mais parada, mas o jeito que os dois atores, o John Reim nesse caso, conseguiram entregar uma verdade na atuação, você conseguir enxergar o amor entre os dois, que eles realmente nunca se alcançavam, finalmente conseguiam se alcançar, foi tão lindo que eu, que não tenho muito costume de chorar, eu me acabei de chorar nesse. Então talvez já temos um ganhador, bora ver. Então você escolhe Sintonizado em Você. Sintonizado em Você ou Dog Days? Sintonizado em Você. Sintonizado em Você ou O Som da Magia? Sintonizado em Você. Sintonizado em Você ou Um Bom Dia para Ser um Cachorro? Sintonizado em Você. Ai. Sintonizado em Você ou... Talvez eu não saiba pronunciar. Hiding
em A Historiadora? Rei Leão, a historiadora, meu Deus. Desculpa sintonizar em você, mas eu vou escolher Rei Leão, a historiadora, porque foi o primeiro K-drama que eu assisti Na vida? na vida. Aí fica difícil. Aí te marcou. Me marcou. Então, Rei Leão na Historiadora ou Noite de Primavera? Rei Leão, a historiadora. Então, temos a vencedora. Rei Leão, a historiadora, Rei ganhou Leão, a aqui a historiadora. batalha. Ganhou a batalha. Mas sintonizado em você, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu assisto você toda hora, viu? E pra finalizar o programa de hoje, vamos finalizar aqui com pra quem você dedica essa dose de soju com o Mercado Otugui. Vambora, meu amigo. Você toma soju? Você gosta disso? Tomo. Essa tá geladinha, rapaz. Vamos aqui, vamos aqui. Bom, você é simples. Conhece Raul Gil? Você é muito Claro jovem. que eu conheço ótimo. Eu sempre falo que eu sou Raul Gil da nova geração. Tinha o Pra Quem Você Tira o Chapéu no programa dele. E aqui a gente faz Pra Quem Você Dedica essa dose de soju, que é cada dose, se você quiser, claro, é uma dose pra cada pessoa que tem a ver aí com o universo do K-pop, do K-drama, da cultura coreana. Sim. E aí você dedica, explica e a gente vai tomar. E eu acompanho você também. Obrigado. Por nada. Esse, pra quem tem curiosidade, é de maçã verde. Eu acho que então, pra iniciar, a primeira dose, então, vai pro John Rei. Faz sentido demais. Vambora. Você quer dedicar pra mais alguém? Quero. Vamos lá, tô pensando. Pra quem e por quê? A minha segunda dose eu vou dedicar pro Rock. E se eu puder adicionar pro Rock e pro Fandom, que são tanto as Ramos quanto as Arohas, porque... Pro fandom. Pro Fandom dele. Porque... Mas demais o Fandom. Você diz pra adicionar. Porque... Foi assim... Foi uma experiência muito diferente, assim, foi uma das primeiras vezes que eu tava ali no palco, assim, apresentando e traduzindo ao mesmo tempo. E ele todo o show dele, eu passei bastante tempo com ele, com a equipe dele, eles foram muito receptivos, muito legais comigo. A gente rodou bastante São Paulo e uma coisa muito divertida, muito boa. Ele é um cara muito legal. E o fandom em si foi um dos fandoms mais receptivos comigo. Eu recebo muito amor do fandom dele até hoje, então é pra vocês. Isso que é uma dedicatória. Vambora. Pode dedicar o último pra pessoa que não é artista? Pode. Eita, primeira vez que nós quase acabar uma garrafinha, viu? Ai! Gosta de Pra me beber acompanhar pouco, tem que ser gosta assim. de beber pouco, vai, bumba. E essa última dose, embora tenha sobrado, essa última dose, então, vai pra todo mundo que me acompanhou desde do início da minha trajetória na produção. Tem muita gente que tá desde o começo comigo, gente que também chegou no meio, mas eu acho que toda a experiência de todos os fãs, minhas experiências, tudo acontece por causa de vocês, e eu cheguei aqui por causa de vocês. Se não tivesse vocês, eu não estaria aqui. Então, Rafael, Patrícia, Sara, Carol, Jung, Jéssica, Karen, todo o pessoal que trabalha com a gente no operacional, como a Alia, a Emily, a Amanda, todo o pessoal que trabalha também na técnica, o Jean, o Guerra, muito obrigada a todo mundo. E é isso, que a gente continue fazendo cada vez mais shows e trazendo alegria e realizando sonhos de cada vez mais pessoas. E também, obviamente, não tem como adicionar mais, mas pro pessoal, para todos os fãs que vão nos shows. O show também não seria nada sem vocês estão peça fundamental do show. E tudo que eu faço, tanto em relação à tradução quanto em relação à apresentação, é para ver a felicidade, o sorriso e vocês realizando sonhos. Então, essa dose vai para todo mundo que compõe todo esse mundo mágico que é a produção. Que bonito, bonito. É isso, esse episódio do Bicho Coreia vai ficando por aqui. Muito obrigado a quem chegou até aqui. E a palavra de hoje nos comentários vai ser... Não quero que seja John Rei, eu quero dizer... Negócio. Negócio. Negócio é a palavra que você vai escrever Negócio. aqui se você chegou até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, por gentileza. Estamos quase batendo 20 mil inscritos no YouTube. Segue também a gente aí no TikTok, no Instagram e no Kawaii, onde saem nossos cortes curtos. E agora você tem toda uma palavra aí pra agradecer e finalizar.
Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu o episódio até aqui, ou as pessoas que estão vendo os cortes. Foi uma honra poder estar aqui, eu sempre quis estar aqui. Sempre, na verdade, até um sonho estar no podcast. Eu tô falando aqui de frente à câmera e ao microfone, eu sempre tô de frente ao público, então eu sempre quis ter essa experiência de também estar de frente pra câmera. E quero agradecer ao Mikael também pelo convite, por ter feito esse host maravilhoso. E, mais uma vez, agradecer a todo mundo que sempre me dá muito amor, muito carinho, depois dos shows, e sempre tá querendo tirar foto comigo, tá me mandando mensagem. Poxa, não te vi nesse show. Eu quero agradecer muito, muito, muito todo o amor que eu recebo. Tem mais por aí, então... ainda vou ver muito vocês ainda vão ver muito meu rosto. E espero ver todo mundo no próximo. E também ver o Mikael em próximas oportunidades. A gente se vê, então. Pra quem pode estar assistindo o episódio e não me conhece, meu Instagram é @Samuel_Eliasaf com S e com E no final, não é mudo. E até mais. É isso, esse episódio vai ficando por aqui. Até o próximo episódio e tchau!